Deixa eu só apresentar aqui o Bruno Souza, nosso amigo, o Java Man, uma pessoa que tem um currículo brilhante e seu objetivo é simples, né? Impactar positivamente a vida das pessoas, sobretudo através da carreira. Um excelente técnico, ajuda também a organizar várias comunidades, é do comitê executivo do Java ao longo de bastante tempo. Ele também ajudou a comunidade NetBeans, ajudou na transição do JVM proprietário para o open source. E hoje ele vai falar um pouco aí, né, afinal, como eu consigo transformar a carreira ou a minha carreira a partir do open source. Certamente estão em ótimas mãos, porque ele me ajudou bastante a transformar a minha carreira com o open source. Muito obrigado. Achei que a gente ia bater um papo, Otávio. Então não fica falando que eu vou fazer nada, não, que eu tô aqui, vou bater um papo com todo mundo aqui, não é isso? Eu só queria fazer um. E aí, beleza, pessoal? Todo mundo que está aqui participando, muito bom. Eu queria agradecer o pessoal da ZUP aqui, né, por me receber. É muito legal. Queria só fazer um comentário sobre isso que o Lucas estava falando, né, galera? Eu acho que essa história, assim, a computação vai continuar evoluindo muito, né? E cada vez mais as nossas ferramentas vão ser mais sofisticadas, né? O fato de a gente ter ferramentas mais sofisticadas que vão nos ajudar a fazer as coisas, vão nos ajudar a escrever, vão nos ajudar, né, a entender o nosso projeto, vão nos ajudar a muitas coisas, não quer dizer que as ferramentas vão ser criativas, né? Então, a gente não tem nenhuma indicação até agora de que as ferramentas vão eliminar a criatividade humana, tá certo? Então, o seu trabalho, tá certo, continua sendo válido, né? Mas acho que é muito importante a gente entender qual é o trabalho que continua sendo válido. O trabalho que continua sendo válido é o trabalho que a gente chama de significativo, ou seja, aquele trabalho criativo que você faz continua sendo válido, né? Aquele trabalho não criativo, de ficar fazendo copy-paste, tá certo? De ficar repetindo manualmente os comandos, vez após vez. Esse trabalho é o trabalho que vai ser cada vez mais automatizado e vai cada vez mais sumir, tá certo? Então, se você está aí tranquilo porque você passa o dia inteiro repetindo comandos e não precisa aprender nada, isso é uma roubada, porque esse trabalho vai sumir com certeza e ainda bem, né? Eu sempre lembro a minha esposa, quando eu comecei a namorar a minha esposa, né? Alguns aninhos atrás, tá certo? Não vou dizer quantos, mas alguns aninhos atrás, né? Ela trabalhava num grande banco, tá certo? E naquela época tinha um trabalho que era um trabalho que precisava ser feito, né? Um trabalho totalmente manual, que era o trabalho de você separar as contas. Então, vinha aquele monte, sabe? Manja aquela história do pagamento automático de contas, né? Que sempre se chamou pagamento automático, não tinha nada de automático. Então, tinha várias pessoas no banco que pegavam aquela pilha de contas e ficavam separando. Isso aqui é conta de água, isso aqui é conta de luz, isso aqui é transferência, isso aqui é não sei o quê, e ficava separando em escaninhos. E depois tinha uma outra pessoa que vinha lá, pegava essas contas todas e manualmente ia lá e pagava cada conta a partir da sua conta do banco, tá certo? Então, esse era o pagamento de contas automático. Não tem dúvida nenhuma, tá certo? A minha esposa, naquela época, ela já falava assim, pelo amor de Deus, cadê o computador para fazer esse negócio que é um saco de fazer, tá certo? Então, essas coisas repetitivas, manuais, né, que são que não precisa pensar, né, tá certo? Esses trabalhos vão todos acabar aos poucos, né, mas vão todos acabar, tá certo? Então, e a gente ainda tem esse trabalho na computação, tá certo? Ainda tem muita gente que faz a mesma coisa todos os dias, que repete, né, os mesmos comandos e que faz. Então, se você está nessa situação, né, eu acho que foi isso que o Lucas quis dizer, eu só quis falar um pouquinho mais em detalhe, porque as pessoas sempre perguntam, essa é uma pergunta sempre, né, Lucas? As pessoas sempre querendo, mas não sei o que, vai aparecer aí, né? Mas, então, assim, o trabalho do copy-paste vai sumir, galera. Ainda bem, ainda bem. Eu acho que o Otávio está querendo saber as 5 habilidades, não é isso, Otávio? 5 habilidades, tá certo? Né? Para o desenvolvedor, eu vou colocar as 5 habilidades, mas vou falar em relação ao open source, tá certo? As 5 principais habilidades para ser um desenvolvedor e como é que o open source pode te ajudar em cada uma delas, tá certo? A Isabel está dizendo que sou iniciante, mas o open source já me ajudou muito, né?
quero chegar ao poder de contribuir com ele. Muito bom. Então, olha só, Isabelle, as 5 habilidades para você se tornar um desenvolvedor fantástico e que vão te ajudar a você participar de open source também. Primeiro, as 3 habilidades que fazem de você um desenvolvedor, tá certo? Né? Que são 3 habilidades relacionadas a código, que é você ler código, escrever código e entregar código. 3 habilidades básicas para o desenvolvedor. Muito desenvolvedor, acha que o nosso trabalho é escrever código. Não é, tá certo? Nosso trabalho é muito mais ler código do que escrever código, tá certo? Então, né, o Lucas estava falando aí da capacidade da inteligência artificial, por exemplo, tá certo? A sua capacidade de ler código vai sempre ser maior que a da inteligência artificial, tá certo? Então, né, por mais que eles leiam código com muita velocidade. Mas vamos lá, ler código é fundamental, galera, e nada melhor do que open source, tá certo? Open source é a grande sacada para você se tornar um desenvolvedor bacana, porque assim, não dá para você escrever código sem você ler bastante código. Você tem que ler código bom, ler código ruim, tá certo? Tem que ler o código bom do Otávio, o código ruim do Bruno, entendeu? Você tem que ler bastante código, tá certo? Porque se você não souber ler código, você não sabe diferenciar o que vale a pena e o que não vale a pena. Você não sabe diferenciar o que funciona do que não funciona, né? Então, open source é a grande sacada para você ler código, tá certo? E o Elber está dizendo aqui, acho que open source é a maneira mais fácil de trabalhar com os melhores do mundo. Exatamente, você imagina se você pudesse ter ao seu lado, né, um dos melhores desenvolvedores do mundo te mostrando o que é código bom, o que é código ruim, tá certo? Open source te ajuda com isso. Você pega o código do melhor desenvolvedor do mundo, que você acha que é o melhor desenvolvedor do mundo, porque não tem o melhor do mundo, né? Mas os caras que você respeita, os caras que você admira, pega código desse pessoal e você vê o que ele faz, vê como é que funciona. Isso vai te ajudar a você ler código de qualidade, né? O nosso grande amigo Edson Yanaga sempre falava isso, né? Que ele estava fazendo projeto e ele falava assim, preciso fazer log. Como é que eu faço log na minha aplicação? Bem, eu vou procurar um projeto, né, open source que tem log que eu gosto, que eu acho que funciona, e vou ler como é que esses caras fazem log, tá certo? E aí eu posso trazer como é que eles fazem log para a minha aplicação. É assim que a gente lê código. A gente não lê código para fazer copy-paste, a gente lê código para entender, né? Então, primeira habilidade, ler código. Segunda habilidade, tá certo? É você escrever código, tá certo? E se você quer ser um desenvolvedor, você precisa escrever código todo dia. Se você não escreve código todo dia, não tem condição de ser um desenvolvedor, tá certo? Então, vai escrever código, galera. Vai escrever código todo dia. E nada melhor, de novo, do que open source, tá certo? Porque você pega um projeto que já funciona, que já faz alguma coisa que você quer que faça. E aí você fala assim, mas eu não entendo nada, né? Aí você pega aquele código, eu não entendo nada, mas tem um número aqui, tem o número 58 aqui. O que esse número faz? Não sei, vou mudar. Aí eu mudo para 59. Não aconteceu nada. Deixa eu mudar para 5.900. Olha, aconteceu alguma coisa, tá certo? Né? E aí você começa a perceber para que aquele número serve. Entendeu? Então, você precisa começar a mudar o código. Tá certo? Muda, experimenta, roda de novo, vê o que acontece, faz no debug passo a passo. Ah, é isso que está acontecendo nesse código, tá certo? Então, escrever código é fundamental. Agora, de nada adianta você escrever código se esse código não sai do seu computador, tá certo? Então, é absolutamente fundamental para você que você entregue código, tá certo? É fundamental na sua carreira que você coloque código na mão de alguém, nem que seja na sua mão, tá certo? Né? Tira aquele 59 lá, era um delay de alguma coisa, tá certo? E aí você quer controlar aquele delay, controla e começa a usar aquele código novo que você acabou de fazer para que você execute aquele código no seu dia a dia e veja o que acontece. Veja como é que a sua vida fica melhor, veja como é que fica mais rápido, fica mais fácil, né? Eu sempre falo o seguinte, sabe aquele botãozinho da sua IDE que toda vez que você clica, né, o botão está no lugar errado e você clica errado e puxa, que droga, cliquei o botão errado de novo, né? E você fica chateado porque para você aquilo te incomoda, que o botão está errado, está trocado lá o 5 não, né? Tá certo? O botão deveria ser
aceitar em vez de cancelar e você sempre erra, esse botão que te incomoda, que não foi mudado até agora, porque não incomoda mais ninguém, só te incomoda, vai lá e muda o botão de lugar, tá certo? Muda a mensagem de erro, muda a ordem do parâmetro, muda aquele negócio que te incomoda, que você erra toda vez. Por quê? Porque se te incomoda, com certeza incomoda mais alguém, tá certo? Então, mesmo que não incomode mais ninguém, mesmo que só você use aquele código, já tá valendo, mas é alguma coisa que você resolveu. Você entrega código todo dia. Então, ler código, escrever código, entregar código, fundamental para você ser um desenvolvedor. Mas já que eu estava pedindo as 5, né? Deixa eu falar a habilidade número 4 para você ser um desenvolvedor, tá certo? Essa é a habilidade que realmente faz desenvolvedor. A habilidade número 4 é a mais importante habilidade para você ser um desenvolvedor. Não é o que te faz um desenvolvedor, mas é a mais importante, tá certo? É resolver problemas. Você é um desenvolvedor de software por quê? Porque você resolve problemas lendo, escrevendo e entregando código, tá certo? Então, se você não colocar na sua cabeça que o seu objetivo todos os dias é resolver problemas, você não vai crescer como desenvolvedor. E vou te dizer, essa é a diferença entre você e a inteligência artificial. Tá certo? Você tem criatividade para resolver problemas e a sua capacidade de resolver problemas vai ser sempre útil, tá certo? Porque somos nós que somos capazes de olhar ao nosso redor e perceber, tem alguma coisa errada ali, tá certo? Vou resolver aquele problema. Essa nossa criatividade é que muda a nossa vida, muda a nossa carreira. Então, todos os dias, enquanto você anda na rua, enquanto você está participando do evento, enquanto você está ouvindo alguém falar, olha ao seu redor e identifica problemas que você pode resolver. E aí, como desenvolvedor, você tem que fazer o quê? 1, identificar o problema. 2, tá certo? Identificar a razão real do problema, que nem sempre é o que parece ser. 3, tá certo? Propor uma solução, nem que seja na sua cabeça. Eu estou vendo uma coisa errada ali, eu vou propor uma solução na minha cabeça. Como desenvolvedor é assim, beleza, agora que eu já tenho uma solução, como é que eu faria essa solução no computador? Como é que eu usaria o computador, a nuvem, a internet, tá certo? Uma interface, o telefone celular, né? Como é que eu usaria alguma coisa eletrônica para resolver esse problema? Tá certo? E aí, quando você chegou na conclusão, você derruba a sua solução. Você fala assim, por que a minha solução não funciona? Por que as pessoas não usariam? Por que minha solução está errada? Por que ela vai causar mais problema do que resolver? E se você fizer isso todos os dias com qualquer coisa, você começa a treinar o cérebro a resolver problemas. E nada melhor que o open source de novo, tá certo? Tantos projetos open source estão cheios de problemas. Se você puder fazer isso na sua cabeça, você já vai se tornar um desenvolvedor melhor. E por último, e essa é a maior sacada do open source, a habilidade que não é a mais importante, porque ela não vai fazer de você um desenvolvedor. Não é a mais importante, porque já resolver problemas é mais importante. Mas é a habilidade que mais vai fazer você crescer na carreira, que é você compartilhar o que você sabe. Toda vez que você compartilha o que você sabe, outras pessoas sabem o que você sabe e confiam em você naquilo que você sabe. E quando as pessoas confiam em você naquilo que você sabe, elas ligam para você quando elas precisam do que você sabe e não para outra pessoa. A habilidade de compartilhar o que você sabe é o que mais faz você crescer na carreira, e open source está aí para isso, para você compartilhar o que você sabe com outros desenvolvedores, tá certo? Então, as 5 habilidades: ler código, escrever código, entregar código, resolver problemas e compartilhar o que você sabe. Faça isso todos os dias e daqui a 30 dias, 40 dias, 60 dias, me ligue e fala, Bruno, olha como é que minha carreira mudou em 30 dias compartilhando o que eu sei, e você me conta. Beleza? Sensacional, Bruno. O Carlos chegou a comentar aqui, né, que ele tá terminando a universidade, já contribuiu com vários projetos open source, só que ele não sabe, ele já contribuiu, mas ele não sabe como fazer isso, né, para construir uma carreira baseada no open source. O que você daria de dica aí para ele? Manda o currículo para a ZUP logo no começo, né? Ó, é exatamente isso aí, Carlos. Ó, manda currículo para a ZUP, é isso, né? Se você já contribuiu
para vários projetos open source, tá certo? O que você precisa fazer é mostrar para a galera que está fazendo isso, tá certo? Né? A melhor maneira de você crescer, construir uma carreira baseada no open source, que acho que essa é a pergunta mais importante dele aqui, né? Uma carreira baseada no open source na verdade, você ir trabalhar para as empresas que precisam dos projetos que você contribui, tá certo? Podem ser as empresas, podem ser as fundações, tá certo? Você poder trabalhar para empresas que precisam dos projetos que você está fazendo. E, para isso, Carlos, não adianta você só sair contribuindo e fazendo pequenas contribuições para um monte de projeto. É importante você entender o que é que você quer fazer, né? Aonde você quer trabalhar, onde você quer se aprofundar, né? Você não tem coisa melhor no currículo, tá certo? Do que você chegar para uma empresa, sei lá, por exemplo, vou usar o Otávio de exemplo aqui, né? O Otávio trabalhou com empresas do mundo do comércio eletrônico, não foi, Otávio? Tá certo? E o Otávio chegava assim, ó, galera, vocês fazem comércio eletrônico, né? Vocês precisam lidar com um negócio chamado dinheiro, tá certo? Vocês precisam lidar com um negócio chamado pagamentos, né? Então, eu fui o cara que escrevi a especificação de dinheiro em Java, tá certo? Né? Acabou, tá certo? Eu não preciso mostrar mais nada, não preciso falar mais nada, né? Se você trabalha com dinheiro no seu software, você precisa do código que o Otávio escreveu. Tá certo? Então, essa é a melhor maneira, Carlos. Mas é importante você entender aonde você faz a diferença, Carlos. Independente de qualquer coisa. Na sua carreira, aonde você faz a diferença é muito importante. E diferença, Carlos, qual é o problema que você resolve. Para muitos, né? Lembra que a habilidade número 4, a habilidade mais importante de ser desenvolvedor é resolver problemas. E muito desenvolvedor acha que o problema que ele resolve é escrever linha de código. Galera, escrever linha de código, tá certo? Não é um problema muito interessante para resolver, tá certo? Qualquer um escreve linha de código, ainda mais linha de código cheia de bugs, como a gente escreve o tempo inteiro, tá certo? Então, até mesmo a inteligência artificial escreve linhas de código, né? Agora o GitHub lançou o Copilot, tá certo? Que você aperta escreve uma palavra, ele já preenche 10 linhas de código para você. E pronto, e tem um monte de linha de código lá. Se tá certo, se tá errado, ele não quer nem saber, tá certo? Mas escrever linha de código não é o melhor problema para resolver. Você, Carlos, precisa definir qual é o problema que você resolve, tá certo? Qual é o grande problema que você resolve? Qual é o problema único que você resolve? Por que você, Carlos, e não o Otávio, por exemplo, né? E não o Lucas, e não o Jeremias? Essa pergunta você tem que responder em cada entrevista de emprego. Por que a empresa quer contratar você, Carlos, e não qualquer outra pessoa? Na hora que você souber responder essa pergunta, Carlos, você vai bater na porta da empresa que vai dizer, caracoles, meu, você é o cara que eu estava esperando. Há meses eu estou procurando um cara que nem você. Eu não quero nem saber quanto você custa. Eu quero você agora na minha empresa. Não é fácil isso, tá, Carlos? Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que esse é o caminho de você achar esse problema. Show de bola. Nesse ponto, né, eu acho que é interessante, principalmente quando você trabalha com o Pensando, se você focou, né? Quero trabalhar no time tal e com o projeto tal. Você botou um objetivo, né? Quando você começa a contribuir, você tem uma visibilidade pela equipe de desenvolvimento. Então, o pessoal vai ver você ele contribuindo com eles. Até o processo seletivo da empresa fica mais simples, né? Vamos dizer assim. Se você está contribuindo, se você está aparecendo, se você está de fato sendo relevante para o projeto, eu acho que no momento da entrevista não vai ter outro, né, para escolher para aquela vaga. Igual o Bruno citou aí, você vai ser o cara que resolve o que eles estão precisando. O Uriel falou que ele é dev, né? Ele usa muito no dia a dia, mas ele tem muita vontade de participar de projetos iguais ao que ele usa, que impactam positivamente a vida de outras pessoas, mas ele não sabe exatamente como que começa, né? Ele tem até um certo medinho ali, porque parece ser um negócio de outro mundo, de outro universo, e eu entendo, eu sei o que ele está passando agora. Você olha ali e fala, meu Deus, como que eu vou conseguir contribuir com alguma coisa, né? E como que ele pode fazer, então, para dar os primeiros passos para poder contribuir com esses projetos que ele usa e que ele gosta? Que é a mesma pergunta da Isabela, né? Quando ela falou lá atrás que é iniciante, né? E quero chegar ao ponto de poder contribuir, tá certo? Então, assim, é isso mesmo, né? Eu acho que, Ariel, quando você está usando um software, tá certo? E quando você está usando um software,
né, você falou que eu tenho vontade de participar de projetos iguais aos que você usa. Se você está usando um software que é um software open source, eu tenho certeza, Ariel, que você consegue identificar coisas ruins nesse software, tá certo? Coisas que não funcionam, que não são claras, que não são fáceis de usar, né? Coisas que estão erradas de alguma forma, né? Então, eu acho que você pode sempre olhar essas coisas e ir lá olhar no código. Puxa vida, se eu tô achando que esse negócio é meio ruim aqui, me atrapalha um pouco, não é muito bom, para mim não fica claro, eu sempre erro quando eu vou fazer isso. Quando você vai olhar no código, você pode tentar achar, ok, no código, aonde que está esse problema, né? Eu sempre me lembro um cara que foi presidente da OSI, né? O Michael, o cara da Red Hat, que foi presidente da OSI uma vez, e ele contava uma história, né? Que a filha dele, tá certo? Foi fazer uma pesquisa, ela é bióloga, foi fazer uma pesquisa e ele sugeriu um software open source para poder ajudá-la na pesquisa, e ela fazia uma pesquisa com morcegos, né? E ele sugeriu um software open source, que eu tenho quase certeza que é o Audacity, mas é um software desse de tratamento de som, né? Para ela poder usar. E ela tentou usar o software open source para tratamento de sons e ele não funcionava, tá certo? Porque a frequência do som dos morcegos era muito alta, né? E aí, o Michael falou assim, eu vou dar uma olhada nesse projeto, tá certo? E ele achou no código aonde que tinha uma limitação de frequência, tá certo? E ele falou assim, e se eu mudar essa limitação de frequência aqui, o que acontece, né? E ele falou assim, eu não entendo nada de som, não entendo nada de morcegos, né? Mas eu entendo, né? O Michael é o cara que trabalhou aí no compilador no GCC, né? E ele falou assim, eu entendo de código, tá certo? Eu entendo de software, eu entendo de olhar, tá certo? E ele mudou a frequência e o software passou a funcionar para poder gravar e editar, né, o som dos morcegos, tá certo? Então, é isso, você, Ariel, desculpa, você é um desenvolvedor, você sabe aonde olhar, tá certo? Às vezes você não sabe nem o que funciona, nem o que está acontecendo, mas você sabe aonde olhar. E só isso, Ariel, muitas vezes é suficiente para você resolver o problema, se você sabe onde olhar. Então, não tenha medo de olhar, tá certo? O código é aberto. Se você puder olhar, né, já é uma grande ajuda para você e para outras pessoas. Porque se você puder olhar e disser, galera, eu não sei como corrigir isso, mas eu olhei aqui e parece que esse número aqui está errado, tá certo? Né? Parece que a posição desses dois vetores aqui está trocada. Parece que essa vírgula aqui, né, no comentário está mal colocada e faz a mensagem parecer errada, tá certo? Né? Parece que essa mensagem de erro não diz o que tem que dizer, né? Qualquer uma dessas coisas, Ariel, já é uma grande ajuda e já vai te ajudar a você perder o medo. Todo mundo sempre fala o seguinte, né? Que para você começar com open source, você tem que começar na documentação, tem que começar nos testes, né? Eu vou dar uma coisa mais genérica. Por que a gente fala isso? A pessoa fica, mas eu não quero fazer documentação, mas eu não quero fazer testes. Exato. Como é que a gente começa no open source? A gente começa... Eu vou dar uma situação aqui, Ariel. Eu tenho certeza absoluta que se você recebesse um amigo seu na sua casa e ele chegasse na sua casa e falasse assim, cara, a cor dessa parede tá muito ruim, não gostei da cor dessa parede, vamos trocar a cor dessa parede, vou pintar essa parede de outra cor. Ou ele falasse assim, seu quadro tá no lugar errado, se eu trocar esse quadro aqui, botar para lá e colocar aquele quadro lá para cá, né? Ou seu amigo falar assim, o seu sofá tá na posição ruim, eu vou empurrar o sofá aqui para uma posição melhor. Eu tenho certeza absoluta que você nunca mais convidava esse amigo na sua casa, tá certo? Por quê? Porque ninguém quer que uma pessoa que chegue na casa saia mexendo nas coisas sem nem te perguntar se tá certo, se tá errado, se você gosta, se não gosta, tá certo? E é isso que a pessoa faz no projeto open source. Ele acha que o projeto open source é a casa da mãe Joana, que eu vou chegar lá e vou sair mexendo à vontade, que eu posso fazer o que eu quiser e que tudo mais. Não é assim que funciona, Ariel. O projeto open source é o projeto de alguém, tá certo? E você não é esse alguém ainda. A coisa bacana do projeto open source é que você pode ser esse alguém, mas tem que chegar de mansinho, tem que conversar com as pessoas, né? Por isso que a gente fala para você fazer documentação, testes, que é o quê? É a coisa que ninguém quer fazer, Ariel. Certo?
Se você faz a coisa que ninguém quer fazer, por exemplo, você chega na casa de alguém e fala assim, pessoal, muito obrigado pelo almoço, eu vou lavar a louça. Né? Lavar a louça é coisa que ninguém quer fazer, tá certo? Puxa, olha, galera, a gente né, passou um churrasco aqui, tem esse monte de lixo reciclável, eu vou recolher o lixo reciclável, tá certo? Né? Poxa, o lixo tá aqui, tá lotado o lixo, já tá caindo lixo aqui fora da lata, eu vou amarrar o saco e colocar lá fora. Quem vai dizer para você, não faça isso, meu, porque eu adoro colocar o lixo lá para fora, deixa que eu faça. Ninguém, o cara fala, pô, você quer ajudar? Que massa que você quer ajudar. Muito obrigado, Ariel, que você está querendo ajudar. Então, se você entrar num projeto e tiver a humildade de procurar aquelas coisas que precisam ser feitas, mas ninguém quer fazer, tá certo? Né? Que costumam ser documentação, testes, mas em outras coisas também, corrigir bugzinho de interface, tá certo? Né? Tem várias coisas pequenas que ninguém quer fazer. Se você tiver essa humildade, Ariel, de entrar e perguntar, galera, posso fazer essa coisa que ninguém quer fazer? Eles vão dizer para você, claro que pode. E aí, Ariel, você começa a ser importante para o projeto, tá certo? Né? Por exemplo, uma coisa simples, tomar nota em reunião. Ninguém quer tomar nota em reunião. Tá certo? E você que vai lá e toma nota em reunião e manda nota para todo mundo, você passa a ser o cara conhecido no projeto. Nossa, meu, Ariel, obrigado, meu, estava na reunião ontem, tomou nota, ainda bem que você tomou nota, foi tão bacana. Eu fiz isso durante anos, galera, anos. Eu ia nas reuniões do JCP, eu ia nas reuniões do grupo de usuários, tá certo? Eu tomava nota e acabava a reunião, mandava nota para todo mundo. Ó, pessoal, essas aqui são minhas notas que eu anotei. E aí o pessoal fala assim, puxa, Bruno, que bom que você anotou essas notas, porque eu não pude participar da reunião e agora eu sei o que aconteceu. E, de repente, eu era o cara mais conhecido do projeto. Por quê? Porque eu era o cara que tomava nota e mandava nota para todo mundo. Tá certo? Então, eu fazia até para mim, né? Eu queria tomar nota para mim, mas eu mandava para todo mundo, né? Então, Ariel, procura no seu projeto, né? O Ariel, tá certo? A Isabela, né? Procura, Isabelle, né? Procure no projeto essas coisas pequenas que ninguém quer fazer e se dispõe a fazer, porque primeiro você vai aprender um monte sobre o projeto, vai aprender um monte sobre a tecnologia e você vai se tornar conhecido por ser a pessoa que faz, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar empurrando código que ninguém sabe para que serve, né? Tá certo? Você vai ser reconhecido como uma pessoa que faz. E tô falando demais aqui. Olá, Mary, tudo bom? Como é que estão as coisas? Bruno, você falou muito de documentação, falou muito da importância da documentação, né? As pessoas, às vezes, acabam esquecendo, não valorizando a documentação, ou ignora, só que eles esquecem do fato, né? Cara, a documentação é o coração de qualquer projeto open source, porque a partir dele é que as pessoas conseguem utilizar e ter uma melhor experiência. E nada melhor do que a nossa líder de TW, né? Falar um pouco da experiência de documentação, como a gente faz nas UP, né? Cara, e carreira, né? Afinal, é carreira e open source. Então, Mari. Oi, gente, bom dia. Eu achei engraçado porque, assim, o Bruno estava falando sobre documentação e eu fiquei pensando, assim, comigo mesmo. Eu falei, nossa, eu vou dar uma leve causada aparecendo aqui, né? Porque geralmente torce o nariz para documentação e a carreira de technical writing, que é o que eu faço hoje, né, dentro da área de redação técnica, é justamente ser guardiã de documentação. Então, assim, acho que causa aí Fiquei pensando assim, nossa, realmente, né? Tipo, eu sou meio ETzinha na TI, né? Porque todo mundo meio que ignora justamente o que é o core do meu trabalho, né? Mas, brincadeiras à parte, é o que o Otávio falou, realmente documentação é o coração de qualquer projeto open source e acho que é um excelente início, sim, em contribuição para projeto, não só porque você está no início ali, talvez não saiba por onde contribuir, mas principalmente porque a partir do momento que você contribui com documentação, você está invariavelmente também estudando sobre aquele projeto. Então, até para você pensar que tipo de contribuição técnica você vai fazer, ou seja, que código você vai escrever, que recurso você vai propor, que tipo de funcionalidade você vai melhorar ou acrescentar àquele projeto, se você começa pela documentação, você acaba tendo o todo daquele projeto, ou ao menos deveria ter, né? Inclusive, hoje a gente vai ter uma palestra aqui na sala que fala justamente sobre isso, sobre por que documentação é uma porta de entrada para projeto open source. Porque a gente sabe que, na verdade, apesar de ser o coração, ele é um coração meio esquecido nos projetos, né? Tem várias pesquisas que mostram que
documentação acaba sendo muito escanteada e, por causa disso, isso interfere na adoção de projetos open source. Então, convido vocês a aparecerem hoje por aqui às 15h. A Jéssica Olinda é nossa technical writer aqui no time e ela vai contar um pouco sobre a experiência dela justamente documentando os nossos projetos open source. Então, acho que é isso, assim, para começar a discussão aqui. Citou aí, né? Ele falou, nossa, realmente, a parte de documentação de testes são negligenciados, como o Bruno tinha citado, né? O dev, de fato, ele não quer. Só que aí eu já esbarrei com isso, tá? Você pega um projeto open source, você coloca ele na sua máquina, você vai tentar mexer, né, no código, vai tentar colocar ali, aí uma hora ou outra você esbarra em alguma coisa que você fala assim, eu não tenho a mínima ideia do que tá rolando. Você joga o nome do componente ou da função mesmo no Google, vai cair numa página de uma documentação, e pode estar atualizada ou não, mas de fato, né, na hora que você, por mais que a gente fala bastante de, em projetos open source, eles, na maioria deles, tá, são tidos como referência a nível de código, a nível de processo, e de fato, tá, realmente os projetos open source você consegue usar aquilo que está sendo feito lá dentro deles como base para qualquer projeto enterprise, eles de fato respeitam processos, né, de boas práticas de programação. Mas, gente, tem hora que você pega umas coisas dentro de um projetinho desse que você vai começar a mexer, você fala, meu Deus, o que tá rolando? Começa a arrancar código, igual o Bruno falou, vou mexendo, vou trocando variável, vou arrancando código. E se eu arrancar essa função daqui, o que vai acontecer? Só que se você pega, né, esse trecho, você joga lá na documentação, você vê, não, entendi o que é isso. E você, hora ou outra, vai precisar da documentação para poder seguir utilizando ou contribuindo com esse projeto. E, de fato, o dev só vai passar a dar valor, né, nessa parte que é a documentação em si, quando ele vê a importância de conseguir, não só ele ler o código, ele não conseguiu entender, não conseguiu compreender, mas existe algo bem documentado ali. E não necessariamente a documentação de código, tá, pessoal? Eu estou falando da documentação de fato dos projetos open source, que são o core, né, como o Otávio citou. E quando ele precisa, aí que ele fala, eita, talvez documentação, aí dá um abraço a torcer, né? Talvez documentação seja um negócio interessante. Acho que todo mundo concorda que a documentação é importante. Ninguém quer fazer. É outra coisa, é diferente, né? É a mesma. Por isso para mim, a documentação é que nem lavar louça. Tá certo? Todo mundo concorda que é importante. Ninguém quer fazer, mas que é importante tá certo? Então, eu acho que isso que a gente tem que entender, né? Que é uma ótima porta de entrada, galera. O que a Mary falou aqui, né? De ser uma ótima porta de entrada, e é fantástico. E tem uma coisa que eu queria complementar o que ela disse, que é o seguinte: que quem escreve a documentação, tá certo? São as pessoas mais lidas do projeto. Pensa nisso, tá certo? O technical writer, tá certo? É a pessoa mais conhecida do projeto, porque ele ou ela é o responsável por quase tudo que as pessoas leem foi ele ou ela que escreveu, tá certo? Então, eu acho que é uma posição importantíssima. A gente tem um caso, viu, Mary, que aconteceu alguns anos atrás no NetBeans, quando eu era líder, o community manager mundial do NetBeans, e a gente ia trazer alguém de NetBeans para o Brasil. A gente ia fazer um evento de NetBeans aqui no Brasil, e a gente queria trazer, né, o cara mais top que fosse e tudo mais, para vir aqui no Brasil, passar nos grupos de usuários e tudo mais. Então a gente fez uma pesquisa, né, entre os grupos de usuários de quem era a pessoa que eles queriam que a gente trouxesse, né? E a gente tinha um monte de evangelista, o pessoal, né, a engenharia do time e tudo mais, e o cara que ganhou a pesquisa foi o Gertjan, né? Que a gente chama o Mr. G, né? Que o nome dele é bem difícil de escrever. O Gertjan foi o cara que ganhou, o cara mais votado aqui no Brasil. E quem era o Gertjan? Ele era o technical writer, tá certo? Ele não fazia código, ele não fazia parte da engenharia, ele era o cara que escrevia a documentação, escrevia os posts, que explicava como usar o NetBeans, tá certo? Hoje, né, depois de muitos anos, o Gertjan, né, assim, a gente acabou não conseguindo trazer, porque ele não podia vir, a gente trouxe outras pessoas, né, mas o Gertjan mesmo não veio no Brasil, pelo menos não naquela vez, mas depois o Gertjan virou o community manager do NetBeans, tá certo? Foi o cara responsável por levar o NetBeans para a Apache, se tornou o maior nome do NetBeans aí no mundo, né? Sendo que ele começou, e na época que a gente fez isso, ele estava começando lá na Sun, né? Ele começou como technical writer. Então, assim, eu acho que é uma posição
de super prestígio, né? Eu sei que as pessoas não querem fazer muitas vezes, mas é uma posição de super prestígio. Parabéns aí, Mary, por estar fazendo isso. Nossa defensora do código absoluto. E, cara, é realmente importante, né? A importância da documentação. É como um projeto escala, né? Afinal, eu não consigo explicar pessoa para pessoa como o projeto funciona. E a forma de escrever também, de se comunicar é difícil, né? Então, talvez nós, engenheiros e desenvolvedores, não é que não gostamos, é que não temos capacidade de nos expressar bem com palavras. O que você acha, Mary? Então, na verdade, meu papel é justamente falar que não é bem por aí, tá, gente? Eu acho que muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento, elas se consideram com menos habilidade para fazer documentação, justamente por acreditarem que elas não têm um background de escrita. E é justamente o contrário. Eu acho que eu enxergo muito que o papel de technical writing, sim, é escrever e é produzir documentação, mas eu sempre defendo que é um trabalho colaborativo. Então, quem desenvolve a funcionalidade também deve documentar. Ainda que talvez ele no começo, né, ou ela, a pessoa, enfim, que está desenvolvendo no começo, não tenha ainda tanta segurança, ela se arriscar e começar a escrever e descrever aquilo que ela está fazendo com o apoio de uma pessoa TW pode ser muito importante, porque isso, na verdade, treina não só a nossa capacidade de documentar, mas também de saber explicar aquilo que a gente faz, né? E aí é lembrar que, assim, o nosso código não é autoexplicativo, gente. Toda vez que eu falo isso, eu sei que tem dev que quer me esganar, mas desculpa, é a verdade. Não é autoexplicativo, você precisa documentar, você precisa escrever. E quando a gente fala de open source, que sim, a gente precisa passar isso para mais pessoas, a gente tem que se preocupar com isso. Então, eu diria que eu vou ser sim a pessoa que vai ficar ali defendendo você de sair da tua zona de conforto e começar a documentar, não porque eu quero que você se torne um technical writer, mas porque eu quero que você desenvolva a tua capacidade de comunicação e de passar aquilo que você faz. Não só através de código, mas comentando. Inclusive, tem uma desenvolvedora, na verdade, ela é da área de léxico, semântica, mas ela também faz parte do Google, do programa de Doc Advocacy Program, que eles têm lá, que é justamente para incentivar a documentação, e que é a Erin McKean, e ela tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é, você, né, pessoas que trabalham em desenvolvimento de software, passam mais tempo escrevendo não código do que código. Então, se você é capaz de se expressar e produzir não código, você também é capaz de produzir documentação. Uhum. Então, eu acho importante trazer essa provocação, porque não é porque sempre foi assim em TI que precisa continuar sendo assim, sabe, gente? Então, assim, não estou falando que todo mundo tem que virar TW agora, mas estou dizendo que, assim, existem templates de documentação que são open source, e você pode, por exemplo, fazer um fork desses templates e começar a documentar aquilo que você está fazendo. A adoção vai ser facilitada, provavelmente isso vai abrir portas para você profissionalmente, porque se você é capaz de explicar para outras pessoas aquilo que você faz, você desenvolve outras skills que não são apenas hard skills de programação, né, desenvolvimento, e você contribui para que o teu projeto chegue a mais pessoas. É isso aí. É isso aí. Vou falar uma coisa para vocês, galera. Documentação, às vezes, né? Assim, todo mundo quer crescer na carreira, quer ter visibilidade, quer escrever blog. Faz um blog, tá certo? Né? Talvez se você não queira documentar formalmente e tudo mais, faz um blog, explica o que você está pensando, explica o que está fazendo, porque uma coisa que a Mary falou aqui que é muito importante, escrever, galera, escrever é absolutamente fundamental nas nossas carreiras, certo? Porque assim, tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo que ele diz o seguinte, que você pensa quando você pensa, mas você só pensa quando você fala, quando você escreve. A hora que você externaliza o seu pensamento, essa é a hora que você consegue organizar o pensamento, porque as nossas cacholas aqui, galera, são muito, muito confusas. O que está passando na nossa cabeça, o que a gente está pensando, as ramificações, é muito confuso. Quando a gente tenta explicar para alguém, quando a gente tenta externalizar, é que a gente realmente pensa. Por isso que a gente pensa quando a gente escreve código, tá certo? Então, escrever código é a nossa forma de pensar, né? De pensar no problema. Escrever, né? Texto mesmo, né? É também a forma de pensar, tá certo? Então, quando você tenta explicar o que você está fazendo, por isso, por exemplo, quantas e quantas vezes acontece que você vai lá, você tem um problema no seu código, tem um problema na aplicação que você não sabe o que é, e aí você vai escrever, né, vai abrir um bug report. Aí você quer só dizer, olha, tem um erro aqui, ponto, né? Aí quando você vai no bug report, tem lá um templatezinho que fala, explica o que está acontecendo. Aí você, ai meu Deus, que saco, tem que preencher esse template. Aí você começa a explicar o que está acontecendo. Aí chega lá no meio, puxa vida, agora eu entendi qual que é o problema aqui.
agora eu sei como resolver. Né? E aí, quando você chega nessa situação, termina de escrever o report, muita gente para de escrever nesse momento, né? Termina de escrever o report, submete, corrige e submete a correção, tá certo? Faça o processo inteiro, que aí, mostra, inclusive, que você achou o problema e resolveu, tá certo? Então, é isso, galera. Quando a gente escreve, a gente pensa. Então, para de achar que você não escreve, meu. Começa a escrever, porque a gente não escreve porque a gente não escreve, tá certo? Não é porque a gente não sabe escrever, a gente não escreve porque a gente não escreve. Eu acho interessante porque isso entra no ponto 4 e 5 que você citou, né? As dicas que você deu. Identificar um problema envolve você ter ciência completa do todo. Aí, quando o Bruno fez a provocação de você tentar fazer a sua resolução falhar, eu acho que isso resolve. Mas quais seriam os problemas? Deixa eu ver como é que eu falho essa solução. Essa parte de organização da ideia, a ideia precisa ter um começo, um meio e um fim. Por mais que ela não saia da sua cabeça, você vai precisar treinar, né, essa parte de organização. E quando você entra no passo 5 que o Bruno citou, que seria a parte de compartilhar conhecimento, que não necessariamente vai te fazer ali um melhor desenvolvedor. Documentar não vai te tornar o melhor desenvolvedor, mas de fato vai alavancar sua carreira em todos os aspectos quando você compartilha conhecimento. E existem muitas maneiras de compartilhar conhecimento, mas a principal é escrevendo. Você vai lá fazer um blog post, você vai fazer tudo, você vai passar para outras pessoas, através de um texto, aquilo que você está aprendendo. Então, né, a parte de codar, que entra nos 3 passinhos ali, né, até né, se a gente for levar para essa parte do open source, os últimos 2 passos, eles precisam ser reproduzidos através de escrita, né, ou através de uma organização, para que isso seja transformado em uma escrita posteriormente, para você poder ter os 5 pilares ali para conseguir ser um bom desenvolvedor e que consiga contribuir com o open source. É isso aí. E aí, Carol, tudo bom? Cheguei, gente. Estava lá falando de open source na Stage, eu vim rapidinho, né? Não me aguentei. Com certeza. Falei, Ó, o Jomar, a gente aparece. O Jomar concordou comigo aqui. Lembrando que artigos tutoriais que ajudam a galera, né, são documentação sem ser documentação, exatamente. E é isso que o Lucas está falando aqui, que te dá visibilidade, galera. Você escrever te dá visibilidade. E quanto mais você explica, mais você entende, né? Então, isso é muito importante. Mas eu queria pular uma pergunta lá atrás aqui, porque a gente falou muito de documentação aqui, né? Eu sei que quando a gente começa a falar de documentação, a galera começa a falar, puxa vida, mas todo mundo só fala de documentação, né? Eu entendo, assim, porque é um caminho de entrada, galera, é um caminho de entrada, né? Mas o Fabrício perguntou assim, para contribuir em open source, é necessário ter muito conhecimento? É possível contribuir sendo um júnior, né? Sim, Fabrício, é possível contribuir sendo qualquer coisa, na verdade, tá certo? Eu sempre conto a história de um grande amigo meu, quando eu conheci ele, o Andres Galante. O Andres, quando eu conheci o Andres, ele achava que era impossível ele contribuir para um projeto open source, tá certo? E a gente fez um trabalho juntos, né? Né, eu estava mentorando o Andres, né? Como é que ele podia participar de open source, e ele se colocou um objetivo, que em um ano ele queria ser um dos 100 maiores contribuidores do Bootstrap, um dos projetos mais importantes da internet, né? E em 30 dias, o Andres se tornou o número 48 do Bootstrap. Em 3 meses, ele se tornou um dos 9 committers do Bootstrap, tá certo? Eu me lembro muito bem desse dia que a gente estava no evento nos Estados Unidos e o Andres chegou para mim assim, Bruno, a partir de hoje eu posso quebrar a internet. Né? E bem verdade. E o Andres, eu achava que era impossível ele participar de open source, Fabrício, porque não era porque ele era júnior, é porque ele nem era desenvolvedor. O Andres é um designer, tá certo? E ele né, achou o espaço dele, ele achou aonde ele pode contribuir. Né? Então, todos nós podemos contribuir com alguma coisa, Fabrício. O importante é a gente achar o nosso espaço, achar aquilo que a gente pode fazer. E como um júnior, você também pode achar o seu espaço e achar aquilo que você pode fazer, aquela contribuição que você pode dar, que seja documentação, que seja corrigir um texto que está mal escrito, que seja você fazer um teste, né, que ninguém fez ainda, que seja você anotar, né, ou participar de uma reunião, ouvir e anotar e fazer nota, tá certo? Todos nós, Fabrício, podemos participar.
Que seja, Fabrício, você pegar o tutorial, né? Alguém falou aí sobre documentação desatualizada, pega o tutorial que está na internet e segue o tutorial, passo a passo, exatamente como está escrito lá, usando exatamente os links que estão lá, e percebe aonde falha, né? Porque muito tutorial na internet, né, falha, o link já mudou, a versão já não é mais a mesma, e você corrige, tá certo? Você propõe uma versão melhorada, tá certo? Que seja você ler o código, tá certo, Fabrício, e perceber aqueles lugares onde você não entende o que está sendo feito, né? Que seja você procurar, fazer como o Otávio fez, o Otávio já foi embora aqui, mas como o Otávio fez, que teve uma nova versão em Java, tá certo? Né? E ele usou a API nova da nova versão no próprio código Java e fez o maior committer da história do OpenJDK, né? Quer dizer, o maior commit da história do OpenJDK, porque ele mudou milhares de classes, porque ele atualizou a API que estava sendo usada. Então, tem várias coisas, Fabrício, que você pode fazer, né? Mesmo que você não entenda muito, mesmo que você esteja começando, né? Tem sempre um espaço. O mais importante, Fabrício, é a gente achar o nosso espaço. Que projeto que você quer participar? Que projeto é interessante para você? Aonde você pode colaborar? Quando você acha o seu espaço, eu tenho certeza que você vai achar um espaço de contribuição para você. Isso, né? Traz aqueles pontos que a gente vive discutindo, que a gente vive falando, né, Bruno? Sobre você contribuir com algo que você usa, porque fica mais fácil. Você fala isso sempre nas suas mentorias, nos papos que a gente tem. Quando você usa open source, você entende, você consegue saber e ver cada uma né, das mudanças que tem, e aí sim você contribui mais fácil, né? Seja, e eu gosto de um jeito que vocês falaram naquela live que estava você e o Otávio, sobre contribuir com o que as pessoas não gostam, que você fala muito do sênior, né? Olhando para o júnior. O sênior gosta de contribuir porque ele já sabe, ele já tem aquilo, mas quando você é júnior, você pega aquela ali, é um teste, ajuda com teste, é uma issue que está ali, que o pessoal ainda não quer, e que você vai se desafiar por causa disso, que você vai aprender, né, Bruno? É muito interessante. É isso aí. Open source, galera, é uma ótima maneira de você se desafiar, né, de você olhar código que você não entende, de você tentar corrigir um problema que você não sabe como resolver, né? Lembra que você pode tentar resolver isso no seu computador, você não precisa estar mostrando para todo mundo, é uma forma de você se desafiar, né? Mas é uma forma de você se desafiar, como a Carol falou, de você pegar alguma coisa que você usa, né? Então, você usa um código qualquer, você usa um código Java, por exemplo, eu sou um cara de Java, né? Então, você usa um código Java e você chama uma função. Você já olhou a função que você chama, tá certo? Né? Quando você vai lá, a coisa mais simples em Java, system.out.println, hello world, né? Aquela linhazinha mais simples. Você já olhou o que quer dizer o system.out.println? Tá certo? O que a função println faz? Tá certo? Você sabe como é que Java joga um caractere na tela? Você já foi procurar como é que isso funciona? Né? Agora, eu estou falando da coisa mais simples. Imagina uma outra função qualquer que você chama, tá certo? Né? Uma função de ler um JSON, de você acessar alguma coisa na rede, tá certo? De você né, fazer um hash map. Já foi olhar como é que isso funciona? Galera, imagina. Pensa o seguinte, imagina se você pudesse ter nas mãos o código-fonte dos principais algoritmos mais usados no mundo, tá certo? Escrito por código fantástico. Imagina se você pudesse, né? O Lucas teve que ir embora, foi mal, Lucas. Valeu, Lucas, brigadão, meu. Imagina se você pudesse ter nas mãos esse código e você pudesse aprender com isso. Pensa, galera, essa é a máquina virtual Java. A máquina virtual Java é o runtime mais otimizado da história. A quantidade de empresas e pessoas que participaram na melhoria da máquina virtual Java é absolutamente fantástica. As libraries de Java, tá certo? Foram criadas aí por mentes fantásticas. Vai olhar como é que isso funciona, tá certo? Vai olhar como é que a galera de Java introduziu um novo método numa collection, sem quebrar o que já existe. Vai ver como é que eles evoluíram uma classe com o passar do tempo, né? Tudo isso, galera, é um aprendizado gigantesco, né? Então, quem falou ali, né, que foi já perdi o nome da pessoa que era júnior aqui, né?
Puxa, perdi aqui. O Carlos? Não. Sei lá. Já vou achar aqui, né? Então, você que é... Fabrício. O Fabrício, você que é júnior, Fabrício. Tá certo? Olha o quanto que você pode aprender fazendo isso. Tá certo? Então, eu acho fantástico que você vai usar esses códigos já existentes como uma forma de você aprender, né? E você deixar de ser júnior, Fabrício. E você crescer na sua carreira também. Não é isso, Jomar? E aí, galera, tudo bem? Eu entrei rapidinho que eu não me aguentei. Sincronicidade hoje tá demais, né? Aquilo lá da documentação, Bruno, do blog, eu tava escrevendo quando você falou. Falei, caramba. E sobre pegar código-fonte para estudar, né? Rolou uma thread até hoje no Twitter, com o Gomex, com mais gente lá, falando sobre a implementação do protocolo Traceroute. A minha primeira grande lição do valor real do open source para aprender, né? Eu implementei muito código em C no começo lá da minha carreira para estudar os fundamentos de programação de redes, né? Então, eu pegava a biblioteca UDP e falava, quero implementar FTP em cima disso para estudar. E eu fui fazendo isso com vários protocolos. E quando eu cheguei no Traceroute especificamente, é porque eu usava no Linux uma ferramenta chamada MTR, que é o Max Traceroute, que acho que muita gente conhece, né? E não tinha um port para Windows. E todo o meu laboratório de pesquisa do centro de pesquisa que eu trabalhava era com Windows, né? Então, eu precisava ter um port daquilo. Eu falei, puta, oportunidade legal para estudar, vou implementar do zero. Me cocei para ir olhar o código do MTR, mas falei, não, eu vou pegar do zero esse negócio. Eu descobri uma RFC que implementava o Traceroute. Se não me falha a memória, era só um headerzinho que você ativava no cabeçalho, né? E por cada roteador ou hop que você passava, você tinha que receber uma mensagem de volta. Então, o código era simples, era soltar um pacote e ficar lendo as respostas, né? O que aconteceu? Esse negócio era intermitente. Tinha rota que eu pegava 2 pontos, tinha rota que eu pegava 3, e eu com a máquina Linux do lado e via que o MTR pegava mais, né? E aí, cara, puta, vai reler a especificação de novo do protocolo, fui olhar meu código, acho que uns 3 dias. E era intermitente, eu não entendi o porquê, né? Aí chegou uma hora, eu falei, não, eu vou desistir dessa parada, eu vou olhar o código do MTR, né? A hora que eu abri o código do MTR, no header estava escrito assim, ó, existe a RFC tal, mas ela não é de implementação obrigatória. Então, alguns fabricantes implementam, outros não. Por isso, para fazer um Traceroute, a gente tem que usar esse truque aqui, que é exatamente a postagem que o Gomex fez, né? Você manda um pacote com o time to live de 1, ele bate no primeiro roteador, morre, o roteador responde, ó, teu pacote morreu. Você, opa, encontrei o primeiro. Aí você manda o time to live 2. Ele chega no segundo nó, o outro vai respondendo e por aí vai. E a hora que eu abri o código-fonte daquilo, eu não precisava ter corrido atrás do rabo, feito maluco. Ele tinha documentado dentro do código, né? Todo o algoritmo que ele tinha implementado, as decisões técnicas que tinham sido tomadas. Então, ali eu fui aprender a trabalhar com multithread para comunicação de rede. Ali eu fui aprender a trabalhar com implementação do eco, que é o ping, né? Ali eu fui aprender uma técnica para você fazer consolidação de resultado e mostrar aquela tela. E assim, foi uma aula. Acabou que eu passei acho que uns 10 dias estudando o código do cara. Falei, eu vou portar esse negócio para o... Minha contribuição vai ser essa. Eu vou portar o MTR para o Windows, né? E aí eu comecei a fazer o port do MTR para o Windows, lançaram o WinMTR, assim, na mesma época. Então, para mim, foi uma baita de uma aula. Me economizou um baita tempo de estudo, porque se eu não tivesse aquele código-fonte de referência, eu ia me achar um imbecil, porque, afinal de contas, eu implementei o que estava dentro de um padrão e aquilo não foi seguido, né? E simplesmente eu abri o código-fonte, estava lá escrito, explicando o algoritmo, como é que funcionava. Então, e foi aí que, de fato, eu comecei a nadar de braçada em implementação de protocolo de rede, porque era muito simples. Então, aprender com código-fonte é fundamental, galera, para a carreira. Assim, ó, o que essa brincadeira com esse MTR me ensinou, como o Bruno falou, né, de arquitetura de comunicação de redes, de trabalhar com paralelismo, com multithread, de gerenciar recursos de comunicação de sistema operacional, foi um absurdo, né? Então, foi um projeto que eu fiz para estudar, usei um projeto open source como base e, putz, aquilo ali valeu para mim mais do que, sei lá, 1 ano e meio de banco de faculdade lendo teoria de rede, metendo a mão na massa. Isso aí. Exatamente. Guarda isso, galera. Vale muito, né? Tudo que você faz, vale. Ficar só estudando não vale tanto, mas tudo que você faz, vale, porque muda a sua vida, tá certo? Então, é isso aí, Jomar. Excelente exemplo, porque realmente tem tanto código massa, galera. Pensa bem,
códigos de sistemas operacionais, códigos de sistemas operacionais para celular, né? Então, você pega o Linux, o Android, tá certo? Você pega a máquina virtual Java, você quer qualquer coisa que você queira fazer na vida. Ontem, eu estava falando com a mentorada minha, que ela falou assim, não, mas eu queria, eu gosto de cozinhar, eu queria, eu queria fazer um software de receita, né? Para poder aprimorar, experimentar novas coisas e tudo mais, experimentar coisas no cloud e tudo. E a gente foi atrás de um software open source para fazer receita. Qualquer coisa, meu, que você queira usar para aprender, que você já conheça, que te interessa, você vai encontrar no software open source, né? Das mais sofisticadas, das mais simples, vai ter código open source para você olhar e ver como funciona. E isso vai, assim, o quanto você cresce, né? Aprendendo a mexer, é uma coisa fantástica e gigantesca, certo? Então, sei que meu tempo já acabou aqui. Antes que me chutem para fora, deixa eu agradecer aí a Zup, a excelente oportunidade de estar aqui com vocês, né? Muito obrigado por a gente fazer essa discussão fantástica. Obrigado, Jomar, por ter entrado aí no finalzinho. Obrigado, Mary. Obrigado, Carol. Ao Otávio, que me convidou. Valeu, galera. Muito obrigado.